Então, gente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, professora Marcinha, professora Márcia, professor Caio, professora Samanta. A gente vai abordar aqui alguns conteúdos relativos à atividade dessa semana. Na aula passada a gente deu uma estendida, mas eu vou resumir os tópicos da aula de hoje para que não fique tão cansativo para vocês, certo? E aí, na aula passada, eu disse que quem tivesse dúvida poderia vir no meu privado perguntar alguma coisa a respeito de algum assunto que não ficou muito claro, e aí eu não obtive resposta. Então, sempre é bom lembrar que vocês podem perguntar para a gente toda dúvida que vocês tiverem ao decorrer da aula que está vendo aqui, tá? Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos agora estudar, nós vamos fazer uma análise do gráfico dentro do estudo do movimento uniformemente variado. Então, na aula passada, a gente viu o que era o movimento uniformemente variado, viu as características do movimento uniformemente variado e algumas fórmulas e aplicações de cada fórmula, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma análise gráfica da situação. Então, hoje a gente vai deixar os cálculos um pouco de lado para a gente fazer esse estudo gráfico. E aí, lembrando que esse estudo gráfico advém do que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, na parte de matemática, e vão reforçar no ensino médio. Então, eu vou dar também uma relembrada para vocês, tá? Então, gráficos no movimento uniformemente variado, também conhecido como MUV, tá? São recursos utilizados para estudarmos a posição, a velocidade ou ainda a aceleração de um corpo que se move com aceleração constante durante um intervalo de tempo. Então, se a minha aceleração é constante, o meu movimento é uniformemente variado. Se eu tenho uma aceleração nula, essa aceleração nula me indica que o movimento é uniforme. São as características que a gente falou na aula anterior. O que me dita se o movimento é uniformemente variado é se eu tiver uma aceleração constante e se a minha velocidade variar ao decorrer do tempo, tá? E aí existem dois eixos, o eixo Y e o eixo X. O eixo Y, chamado de eixo das ordenadas, e o eixo X, chamado de eixo das abscissas. Independente do formato do gráfico que nós vamos trabalhar, nós vamos perceber que todos esses gráficos apresentam como eixo X o eixo do tempo, tá? Vamos agora fazer uma breve revisão sobre função do primeiro grau, tá? Aí agora é o momento que vocês vão anotar as informações. Então, vamos lá. O que caracteriza uma função de primeiro grau? Então, função de primeiro grau. Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma análise de como eu posso representar essa função. Então, a minha função do primeiro grau pode ser representada por y igual a ax mais b. Esse a é o que nós chamamos de coeficiente angular e esse b é o que nós chamamos de coeficiente linear. Se eu tenho uma função do primeiro grau, eu sei que o meu gráfico vai ser uma reta. Então, é a primeira afirmação que a gente tem. Que meu gráfico vai ser uma reta. O que vai me indicar a inclinação da reta é exatamente o valor de A. Se o meu valor de A ele é positivo, ou seja, maior do que zero, eu vou ter uma reta crescente. Se o meu A for menor que zero, o que gera um valor negativo,
a minha reta, ela é decrescente. E se o meu A for igual a zero, eu tenho uma reta constante. Então, essas são as 3 situações em uma função do primeiro grau, quando a gente vai caracterizar através de um determinado gráfico. Então, meu gráfico é uma reta, e o meu valor de A vai me indicar a posição da reta. Se for positivo, crescente. Se for negativo, decrescente. Se for igual a zero ou nulo, vai ser uma reta constante. Alguma dúvida aqui nessa parte? No chat Dúvidas? ainda não. Pronto. Então, a nível de exemplificação, só para vocês entenderem o que seria cada tipo de reta, tá? Então, independente do contexto gráfico que a gente vai trabalhar, sempre vai existir 2 eixos, eixo Y e eixo X. O eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas, X, chamado de eixo das abscissas, tá? Então, sempre vou caracterizar o eixo Y como uma reta vertical e o X como uma reta horizontal. Sempre vai ser assim, tá? Essas variáveis podem ser modificadas? Sim, podem e elas vão. Mas, matematicamente, o meu X corresponde à minha reta horizontal e o meu Y à minha reta vertical. E aí eu vou mostrar a vocês agora quais os tipos de gráfico que vocês podem se deparar e estudar uma função do primeiro grau. Então, primeiro, se a minha reta ela é crescente, eu tenho um gráfico parecido com esse. Se eu tenho uma reta decrescente, eu tenho um gráfico parecido com esse. E se eu tiver uma reta constante, eu vou ter um gráfico parecido com esse aqui. O ponto que a reta toca no eixo Y corresponde ao nosso valor de B, que é o coeficiente linear. Então, toda vez que você vê a reta cortando o eixo Y, aquele ponto, na minha função, corresponde à letra B. Alguma dúvida? Mateus, Ou, o César está perguntando se é igual às regras do plano cartesiano. mesmo procedimento das regras, aqui é só para lembrar vocês que existem 2 eixos. A minha reta pode ser crescente, decrescente ou constante, mas, independente da posição ou da inclinação da reta, toda vez que ela toca o eixo Y, ali me dita o valor de B, que é o coeficiente linear. Certo? A Camila está pedindo para tu explicar novamente aí os gráficos. Pronto. Então, novamente, você tem 2 eixos, eixo X e eixo Y, nas 3 situações. Você está percebendo que aqui a minha reta vai crescendo ao longo do eixo X. Crescendo, crescente. Aqui você vai perceber que ela vai diminuindo, ela vai decrescendo, decrescente. E aqui você pode prestar atenção que ela é constante, ela nem cresce nem decresce, ela permanece o mesmo valor, tá? E aí, esses pontozinhos me indicam o valor de B, que é o que a gente acabou de ver e denominou como coeficiente linear. Certo? Acredito que sim, não é ninguém ensinando, não. Que sim. Confirma aí, Camila, para a gente. Ok. Pronto. Olha só. A gente viu no movimento uniformemente variado que a nossa velocidade, ela não é mais uma velocidade
constante. Ela não é mais uma velocidade constante, ela vai variar ao longo do tempo. E aí, se ela vai variar ao longo do tempo, consequentemente, eu gero o que nós chamamos de função horária da velocidade. Então, lembrando a vocês que a gente viu, função horária da velocidade. V é igual a V0 mais A vezes T, tá? Isso aqui é a nossa função horária da velocidade no movimento uniformemente variável. E aí, gente, dentro dessa situação, você pode perceber aqui que eu tenho 3 linhas, tá? Vou dizer que essa linha aqui está na cor vermelha, a do meio está na cor amarela, e abaixo dela eu tenho uma da cor azul. Então, vamos relembrar o que a gente acabou de ver. A minha reta vermelha, ela indica uma reta crescente, decrescente ou constante? Crescente. Uma reta crescente. Muito bem, já conseguimos identificar isso. Minha reta amarela, Constante. indica uma reta constante. E a minha azul? Decrescente. Decrescente. Então, a gente já conseguiu pegar esses pontos facilmente. Até aí, beleza. O que é que a gente precisa entender? Se eu tenho um gráfico V por T, ou seja, velocidade por tempo, essa inclinação vai me dizer o tipo de movimento que eu estou considerando. Se é crescente, eu tenho um movimento acelerado. Se a minha reta é constante, eu tenho um movimento uniforme. E se a minha reta é decrescente, eu tenho um movimento retardado. O nome é esse mesmo, tá, gente? Nomenclaturas físicas é esse mesmo, tá? Então, se eu tenho uma reta crescente em um gráfico velocidade por tempo, meu movimento é acelerado. Se eu tenho uma reta amarela, o meu movimento é uniforme. E se eu tenho uma reta azul, meu movimento é retardado, certo? Alguma dúvida aqui nesse ponto? Não. Então, bem simples, né? Agora prestem atenção. Aqui eu estou no gráfico velocidade por tempo. Então, toda vez que eu tiver esse gráfico, eu analiso a inclinação. E aí eu já consigo indicar ali um tipo de movimento que eu estou trabalhando, tá? Vamos aí continuar. Além disso, além de eu conseguir indicar o tipo de movimento trabalhado, esse gráfico V por T, velocidade por tempo, ele vai me indicar também uma outra característica. Então, informação importante para a prova de vocês. Gráfico, velocidade por tempo vai gerar o que nós chamamos de variação de espaço. Então, toda vez que eu tiver um gráfico, velocidade por tempo, eu vou conseguir indicar o espaço que aquele móvel conseguiu percorrer, tá? Ditando aquela velocidade e aquele tempo. Então, se a gente prestar atenção na figura, você vai ver que no gráfico velocidade por tempo, eu tenho que tipo de figura geométrica sendo formada? O azul. Triângulo. Um triângulo. E aí eu tenho uma nova característica para eu descobrir o valor da variação do espaço nesse tipo de gráfico. Basta eu
dizer que a variação do espaço é numericamente igual à área da figura. Então, essa informação é muito importante. Vocês vão utilizar ela na prova, vão utilizar elas em provas externas, inclusive na prova do Enem. Então, essa informação é super, hiper, mega importante. Então, toda vez que eu tiver um gráfico velocidade pelo tempo, a área da figura vai me indicar o espaço que aquele móvel percorreu. Dúvidas? Alguma dúvida? Ainda não. Show de bola. Então, vamos continuar. Qualquer coisa, vocês podem perguntar. Vamos agora, gente, fazer uma revisão sobre a função do segundo grau. E aqui vocês já estão praticamente carecas de saber. Por quê? Porque no nono ano de vocês, no fundamental, matemática, praticamente o semestre inteiro, vocês só veem sobre a equação em função do segundo grau. Então, geralmente, esse é o assunto mais abordado no nono ano do fundamental. Mas vamos relembrar aqui. A gente tem uma função do segundo grau. Então, vamos relembrar. Função do segundo grau. Como é que eu represento? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, qual é a diferença? A diferença é que eu tenho agora um termo, uma variável, elevada a expoente 2. Por isso que é uma função do segundo grau, tá? O meu gráfico, nesse tipo de função, o meu gráfico, ele não vai ser mais uma reta. O meu gráfico vai ser agora uma parábola, tá? Então, nós vamos aí tratar um gráfico de uma função do segundo grau como uma parábola. E aí eu tenho duas características importantes para essa parábola. Essa parábola, ela pode ter uma concavidade para cima, ou ela pode ter uma concavidade para baixo. E o que seria essa concavidade? Olha só, vou traçar Aquela linha que passa. A 2 linha que graus. passa o crescente ou decrescente? Aí aqui não, aqui eu já não posso analisar se ela é crescente ou decrescente, porque o meu tipo de gráfico não é mais uma reta. Então, eu vou lembrar vocês o formato de uma parábola. Então, aqui eu tenho uma parábola com concavidade para cima. E aqui eu tenho uma parábola com concavidade para baixo. Então, provavelmente vocês se lembram, não está muito perfeitozinho, mas provavelmente vocês vão se lembrar desse tipo de gráfico. Se a minha concavidade está para cima, quer dizer que a minha aceleração é maior do que zero, ela é positiva. Então, eu tenho um movimento acelerado. Se a minha concavidade está para baixo, a minha aceleração é menor do que zero, é um valor negativo. Então, o movimento é um movimento retardado. Dúvidas? Pode perguntar aqui, porque praticamente a aula é isso. Não, tio. Não, está dizendo que não. Pronto. Pronto. Então, gráfico, uma parábola com cavidade para cima e para baixo. E aí, gente, prestem atenção nessa informação, por quê? Porque muitas questões teóricas avaliam se o aluno consegue identificar essas duas principais características. Se a concavidade é para cima, o movimento é acelerado, e se for para baixo, o movimento é retardado. Por enquanto, nós não vamos aí deduzir essa função do segundo grau, porque necessariamente para a gente montar esse tipo de parábola, a gente precisa usar alguns recursos advindos aí da matemática. Então, fórmula de Bhaskara, enfim. Nesse momento inicial, não é preciso. Então, assim que for necessário, a gente dá um time novamente para poder revisar esse conteúdo de novo. Vamos aí prosseguir.
E aí, gente, em uma função do segundo grau, eu posso ter também um gráfico espaço pelo tempo. O que a gente viu foi velocidade por tempo. Aqui já é outro tipo de gráfico, que é um gráfico espaço pelo tempo. E aí você pode ver, ó, retazinha azul, retazinha, vou dizer que é vermelha, apesar da conta estar ajudando muito. Então, minha reta azul indica uma parábola, e essa parábola está com concavidade para cima ou para baixo. Apesar de estar incompleta, mas tudo bem, dá para a gente identificar. Essa concavidade está para cima ou para baixo? A de qual? A do X ou a do Y? Azul. Olhem para a parábola azul, que está incompleta, mas dá para a gente saber. Ela está com concavidade para cima ou para baixo? Ela tá para baixo, porque ela tá passando assim. Não. Ó, vou Estão voltar dizendo aqui no de chat novo. que é para cima. É, Tá vou voltar aqui de novo para vocês. Ó. Concavidade para cima, concavidade para baixo. Concavidade para cima, para baixo. É como se aqui eu tivesse uma continuação da parábola. Como se a minha parábola tivesse assim, ó. Certo? Então, na reta azul, ela está com concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Concavidade para cima, então eu sei que o movimento é acelerado, consequentemente, a minha aceleração é maior do que zero, ou seja, é um valor positivo. E a minha reta vermelha? Concavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Concavidade para baixo, então o movimento é retardado, o que indica que a minha aceleração é negativa, ou seja, é menor do que zero. Dúvidas? Acredito que não, né? Deu para ficar claro essa situação. Deixa eu só confirmar que é o César e... Foi ele de novo. Tinha feito a pergunta durante o chat, foi respondida na fala do Matheus aí? É porque eu tinha pedido para ele terminar o desenho, só para representar melhor, para a gente saber quando é que ela tá positiva e quando tá negativa, nesse gráfico aí. Ah, pronto. Então deu certo, né? Pronto. É só você dar continuidade aí à linhazinha. Vocês vão pegar esse ritmo ao decorrer das questões. Então, vamos dar aí continuidade. E a gente tem um último gráfico para ser analisado, e esse gráfico é o mais simples de todos, porque ele não vai variar. Toda vez que eu tiver um gráfico, aceleração por tempo no movimento uniformemente variado, a minha reta sempre vai ser uma reta constante. Então, você pode prestar atenção aí, que eu tenho uma reta constante na parte de cima e na parte de baixo. Estão conseguindo enxergar isso? Oi? Sim, né? Então, tem uma reta azul constante, tem uma reta, vou dizer, amarela, também constante. E aí, essas retas, elas vão me indicar, consequentemente, se o meu movimento, ele é um movimento acelerado ou retardado da mesma forma. Então, se está acima, o movimento é acelerado. Se está abaixo, o movimento é retardado. Então, no gráfico aceleração por tempo, eu não tenho outro tipo de reta a não ser uma reta constante. Certo? Certo. Vamos aqui, eu vou deixar essa questão para lá, depois a gente resolve, vou colocar aqui a resposta, mas eu vou focar nessa aqui devido ao tempo, tá? Olha só. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico.
A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t é, olha só, aqui ele quer que a gente monte a função que indica o deslocamento. Então, a gente tem um gráfico velocidade por tempo. Como ele quer que eu indique a função desse tipo de gráfico, a gente pode perceber que essa função, velocidade por tempo, em um deslocamento, ele pode ser facilmente descoberto pela área da figura. Só que aí a área da figura só iria me indicar o valor exato desse deslocamento. E ele não quer isso. Ele quer que a gente descubra uma função para eu descobrir esse deslocamento. E aí surge a principal dúvida dos alunos, tá? Toda vez que eu quiser elaborar uma função de deslocamento, eu tenho que analisar qual é o tipo de movimento que eu estou trabalhando. Na aula de hoje, nós estamos trabalhando um movimento uniformemente variado. Então, se o movimento é uniformemente variado, nós temos que usar uma função horária do espaço no movimento uniformemente variado. E aí vale a primeira perguntinha. Vou dar meio ponto para quem me disser isso aqui. Como é que eu represento a função horária do espaço no movimento uniformemente variado? Foi da aula passada. E aí? 1 minuto, para não atrapalhar os outros professores também. Nenhuma sugestão? Gente, se atentem à pergunta que ele está fazendo, ele não está pedindo a resposta da questão ainda, não. Estou pedindo a resposta da questão, não. Estou perguntando qual é a função horária do espaço no movimento uniformemente variado. A resposta nós vamos achar depois. S mais V vezes T. Como é? S mais V vezes T. Não. Quase. Quase ela. Aí vou botar aqui para vocês para lembrar de novo. Olha só. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Então, toda vez que eu quiser saber a função horária do movimento uniforme, função horária do espaço, eu uso essa fórmula aqui. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Só lembrando para vocês, esse S é o nosso espaço, V, velocidade, T, tempo, A, aceleração. Alguma dúvida aqui nessa primeira parte? O senhor vai substituir todas essas letras aí por números para poder ajudar mais a gente? Isso, nós vamos resolver a questão agora. Não, tá Aí, certo. olha só. O que é que a gente pode perceber? A gente pode perceber que esse objeto, ele parte do tempo zero. Tá todo mundo percebendo essa linha aqui, ó? Vou até marcar ela diferente. Ele parte do tempo zero. Então, se ele parte do tempo zero, ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, eu posso afirmar que o meu espaço inicial vale zero. Deu para entender essa parte, todo mundo? Todo mundo conseguiu entender? Um grande sim ou um grande não? Vários sims. Pronto, então, partiu do zero, então eu sei que parte do repouso, porque, obviamente, ele estava parado. Consequentemente, o espaço inicial é zero. Então, vou aqui pular um slide. Então,
O que é que eu vou usar, na verdade, para descobrir essa resposta? S é igual a V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Então, é isso que eu tenho que prestar atenção para resolver essa questão, tá? Analisando o mesmo ponto, gente. Vamos analisar aí o mesmo ponto. Olha só. Se o meu tempo é 0, qual é o valor da minha velocidade? 0. Ó, não, o que é 0 é o espaço inicial. Seguindo a mesma linha, ó. Se o meu tempo é 0, qual é o valor da minha velocidade? 5. 5, muito bem. Então, já sei que quando o tempo é de 0, a minha velocidade é 5 metros por segundo. Mas não é somente uma velocidade, é a velocidade inicial. Então, eu já descobri aí uma variável para eu substituir. Então, minha velocidade inicial é 5. Até aí, alguma dúvida? Dúvidas? Professor, Não, explica Matheus, de pode novo seguir. porque estava travando. Explico. Ó, quando o tempo é 0, a minha velocidade é 5. Ó, ele parte do 5. O que é esse 5? É a minha velocidade. Mas ele não é somente uma velocidade, é a velocidade inicial. Então, eu já descobri o valor de V0. Quanto é que vale V0? 5. Deu para entender essa parte? Professor, pode explicar de novo, por favor? Posso. O meu gráfico, ele parte do 5, no eixo Y, tá? Que aqui é representado por V. Como ele parte do 5, eu posso afirmar que esse 5 é a minha velocidade inicial. Porque antes do 5 ele não tinha velocidade. Ele só adquiriu velocidade a partir de 5 metros por segundo. Por isso que eu indiquei aqui que a minha velocidade inicial é 5. Deu para pegar agora? Sim ou não? Sim, Matheus. Pronto. O que é que Isabel falta a ia gente falar descobrir? Perguntas? Ou pode continuar? Porque a Isabela tinha aberto o microfone dela, não sei se ela ia perguntar na hora que eu falei. Então vamos aqui, vamos continuar. Qualquer coisa ela pergunta. Vamos descobrir agora o valor da nossa aceleração. O que é que eu sei? Eu sei que a aceleração é a velocidade pelo tempo. Isso é o que eu sei. Isso aqui já é para eu estar ciente disso aqui. Vamos agora analisar o gráfico para a gente ter uma determinada certeza. Olha só. Vou aqui apagar essa parte. Vamos analisar comigo. Eu preciso encontrar um tempo exato, certo? Eu preciso encontrar um tempo exato. Se a gente prestar atenção, a nossa linha, ela vai bater bem aqui, ó. Eu vou pegar esses pontos aqui, ó. Bem aqui. Olha o que é que vai acontecer. De 0 até 4, eu gero quantos segundos? De 0 até 4. Bem facinho a pergunta. De 0 até 4 segundos, eu atingi quantos segundos? 4. 4. 4 segundos. Show de bola. O que é que eu tenho que analisar? A minha velocidade. Eu tenho que analisar a minha velocidade. A minha velocidade, ela começa a partir de que número? Do 5. A partir do número 5. E vai até que número? Número 10. Então, de 5 até 10, quanto foi a minha variação de velocidade? 5. 5. Já tenho ΔV e ΔT. Vou substituir aqui, ó. Então, A é igual a 5
dividido por 4. E aí, como é que a gente consegue identificar isso aqui? Vamos lá. 1/4 é a metade da metade. Qual é a metade de 5? 2,5. Qual é a metade de 2,5? Um 1,25? 1,25. Show de bola. Preciso descobrir mais alguma coisa? Não. Vou substituir. S é igual a 5 vezes T mais 1,25 sobre 2 vezes T ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei essa função, substituí o V0 por 5, substituí o A por 1,25. Vamos continuar. Qual é a metade de 1,25? Metade de 1,25. Isso mesmo, 0,625. Isso que eu encontrei foi uma função horária relacionada ao grafo que nós estamos estudando. Então, minha resposta, 5t mais 0,625t ao quadrado, que corresponde aí à nossa letra B. Dúvidas? Alguma dúvida? Ainda não, Tio, Matheus. se eu poderia explicar de novo porque tá travando pra mim. Mas é a minha internet que está travando ou é a tua? É a tua, né? Mas eu vou explicar de novo. Não, mas estão pedindo aqui no chat também para tu repetir. Pronto. Acredito que até o valor da aceleração deu certo. Vou agora encontrar a minha função horária. A minha função, ela tem que ter uma variável que depende da outra. Então, toda vez que eu montar esse tipo de função, eu não posso substituir o S, vou até marcar aqui de outra cor. Eu não posso substituir o S e nem posso substituir os valores de T. Por isso que eles estão repetindo aqui novamente. Nós já descobrimos o valor da nossa velocidade. Qual é o valor da velocidade? É 5. Então, S é igual a 5 vezes T mais. Qual é o valor da aceleração? 1,25. 1,25 dividido por 2 vezes T ao quadrado. Eu poderia terminar aqui? Sim, poderia terminar aqui. Não tem essa opção nas respostas. Por quê? Porque ele pegou esse 1,25 e dividiu por 2 para gerar esse 0,625, que aí conclui-se como nossa resposta da questão. Certo? Dúvidas? Deu para entender agora? Acho que sim, Matheus. Sim. Show de bola. Então, é isso. Demorei tempo demais. Que eu ia resumir a aula, mas é porque realmente eu precisava dizer esses pontos para vocês, tá? Então, gente, as outras duas questões são mais simples. Essa questão realmente é a que mais demandava um nosso esforçozinho aí para resolver. Mas acredito que tenha dado certo, tudo beleza. Então, vou aí passar para o nosso próximo conteúdo, que é conteúdo de química, acredito eu. Professora Marcinha. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar depois, tá, meninos? Fiquem à vontade. Vamos nós agora, né, pessoal? Consegue me ouvir direitinho? Sim. Ok. A Marjorie vai projetar aí o slide Já para a apareceu aí, Marcinha. gente, certo?
Tá ok. E aí, enquanto a Marjorie vai iniciando aí a projeção do slide, tá bom? Vou só dar uma recapituladazinha rapidinho para a gente poder entender a continuação do conteúdo, certo? Na aula passada a gente viu sobre isótopos, isóbaros e isótonos, né? A gente falou sobre número de massa e número atômico. Qual é a relação que esses dois números eles têm com os prótons, os elétrons e os nêutrons, tá certo? Então, hoje a gente vai entender, certo? Com relação aos elétrons na eletrosfera. Qual é essa relação que se tem, certo? Utilizando o número atômico. Então, hoje a gente vai trabalhar com o número atômico e vai trabalhar com os elétrons na eletrosfera. A gente vai conseguir entender como é que esses elétrons eles ficam divididos na eletrosfera, tá certo? Então, a nossa compreensão essa é hoje. A gente vai trabalhar com um diagramazinho, e aí eu peço que vocês tenham uma atençãozinha, certo? Ele não é difícil, mas se a gente não tiver uma atençãozinha, a gente vai detestar ele e a gente não vai conseguir aprender, mas ele é tranquilo, certo? É bem facinho. Vocês vão ver que depois você me diz assim, vale, professora? É só isso? É, só isso. A questão de você ir aprendendo aí utilizando mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Pode passar aí, Marjorie. Se eu estiver muito rápido, vocês me falam, tá certo? Então, antes da gente poder conhecer o diagrama, a gente precisa lembrar desses pontozinhos aí, tá certo? Que é exatamente a relação que a gente vai fazer com os conteúdos que a gente estudou. Então, esse conteúdo ele vai dando continuidade, é importante a gente lembrar alguns pontos que a gente já viu. Quando a gente viu sobre modelos atômicos, lá no modelo atômico de Bohr, certo? Ele determinou as camadas eletrônicas lá na eletrosfera. Então, no modelo atômico de Rutherford, que foi o modelo anterior ao modelo atômico de Bohr, ele só dizia que tinham elétrons na eletrosfera, mas ele não falava sobre essas camadas eletrônicas. E aí veio o Bohr, e ele determinou essas camadas eletrônicas, que é exatamente o que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? A gente viu na aula passada que quando nós temos um átomo neutro, significa dizer que nós temos a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, ele está neutro, certo? Marjorie foi para outra página, pronto. Então, ele está neutro. Então, nós vamos trabalhar, pessoal, com um átomo neutro. Por que eu digo átomo, agora a gente vai trabalhar com átomos neutros? Porque mais na frente, a gente vai trabalhar com a perca e o ganho de elétron, então ele já não vai mais ser mais neutro. Então, se ele ganhar ou se ele perder elétron, ele vai deixar de ser neutro. Então, por enquanto, a gente vai trabalhar com o átomo neutro. A mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, certo? E a gente viu na aula passada que o número atômico, que é representado pela letra Z, ele corresponde ao número de prótons. Então, se eu tenho o número de prótons igual ao número de elétrons, isso significa dizer que vai estar o número atômico a mesma quantidade, tá certo? Vamos passar. Pois bem, eu trouxe aí para vocês, certo? Essas duas imagens aí que a gente vai tentar compreender mais ou menos o que é o diagrama de Linus Pauling, certo? Esse diagrama de Linus Pauling, esse cara, ele elaborou esse diagrama aí para a gente poder compreender quantos elétrons eu vou ter em cada camada, certo? Bohr, ele deu a sua contribuição trazendo as camadas eletrônicas para a eletrosfera. Então, quantas camadas nós temos na eletrosfera? Nós temos 7 camadas na eletrosfera. Essa quantidade de camadas, quando a gente tiver lá em tabela periódica de novo, né, que as outras aulas já falei para vocês que quando a gente tiver em tabela periódica, a gente vai ver. Eu sempre estou falando isso, né? Quando tiver em tabela periódica, a gente vai ver. Então, quando chegar na tabela periódica, vocês vão ver, vocês já vão ter conhecimento de muitos dados, e aí vocês não vão detestar a tabela periódica, porque às vezes a gente acha que é muita informação, mas aí a gente vendo antes, né, alguns dados vai ajudando, e quando estiver realmente trabalhando a tabela periódica, a gente já vai saber muita coisa. Então, voltando aqui. A quantidade de períodos que nós temos na tabela periódica, quando a gente estiver vendo, a gente vai ver períodos e famílias, a gente vai ver que a mesma quantidade de períodos corresponde à quantidade de camadas na eletrosfera.
Aí você diz, mas por quê? Porque essa distribuiçãozinha eletrônica que a gente vai aprender a fazer hoje, a gente vai descobrir a localização, a gente consegue descobrir a localização de um elemento químico na tabela periódica através da distribuição eletrônica. Mas hoje eu não vou abordar isso para a gente poder não ficar com muita informação, porque requer informações da tabela periódica, tá certo? Então, é só uma informação prévia, tá certo? Então, como eu falei para vocês, as camadas eletrônicas, elas correspondem a 7 camadas, e elas podem ser representadas pelas letras de K a Q, certo? Eu posso dizer a camada K primeira, a camada L, e assim por diante, ou eu posso usar a numeração de 1 a 7. Tanto faz, tá certo? Tem questões que vai vir com as letras, tem questões que vai vir com os números, tá certo? Outra informação, em cada camada dessas aí, pessoal, ela suporta uma quantidade máxima de elétron, tá certo? Que é o que tem aí nesse quadradinhozinho aí que tá mostrando a seta. Então, ela tem uma quantidade máxima de elétron, ela não pode ultrapassar essa quantidade, tá certo? Então, a gente vê na camada K, ela tem no máximo 2 elétrons, a camada L, 8, a M, 18, a N, a O tem a mesma quantidade que é 32, a P tem 18 e a Q tem 8 elétrons. Aí, para entender melhor, a gente vai para essa imagenzinha do lado. Por que que tem essa quantidadezinha aí? Se a gente for olhar na horizontal, certo? Se a gente for olhar camada por camada, a gente vai perceber aí que tem esses numerozinhos de cima aí, tá certo? Como tá explicando aí nessa partezinha aí, essa exemplificaçãozinha aí coloridazinha, certo? Então, esse númerozinho grande que tem aí é o nível de energia, ou seja, é a camada. Eu tanto posso chamar de camada, como eu posso chamar de nível, certo? Então, esse númerozinho grande aí, ele vai representar, não ultrapassa, ele não vai ultrapassar a quantidade máxima, certo? Não vai acontecer de ultrapassar a quantidade máxima, você vai usar só aquela quantidade. Ah, mas eu usei a quantidade máxima nesse nível aqui, aí você vai ter que pegar um pouquinho do outro nível, tá certo? Ele nunca vai ultrapassar. O que vai acontecer é que você talvez não vai usar a quantidade toda. Por exemplo, no nível 4, você não vai utilizar aí os 32 elétrons, você vai utilizar menos e vai precisar pular para a próxima camada. Eu vou já explicar a vocês por que que isso acontece, certo? Então, voltando aí para a explicaçãozinha aí dessa partezinha colorida aí. Então, o número grande, ele representa o nível ou a camada, que pode ter esses dois nomes, certo? Essa letrinhazinha que tem aí, que ela pode ser a letra S, a letra P, a letra D ou a letra F, apenas essas 4, essas letrinhas aí, elas são chamadas de subníveis ou subcamadas. Essas letrinhas aí, elas também têm uma quantidade máxima de elétrons. Da mesma forma como as camadas que estão na horizontal, elas têm uma quantidade máxima de elétrons, como a gente colocou ali na imagem anterior, esses subníveis aí, eles também têm uma quantidade máxima de elétrons. Se a gente perceber aí no diagrama, ó, todos os números que estão acompanhando com esse, só tem 2 elétronzinhos lá em cima. O númerozinho que vem lá em cima é a quantidade de elétrons. Então, se a gente perceber aí, ó, como a setinha está colocando, todos eles são 2 elétrons. O subnível P, ele só comporta 6 elétrons. Então, todos os numerozinhos aí a partir do 2, porque o 1, ele não tem o subnível P, ele só tem o subnível S. Só isso aí, certo? De acordo com o diagrama. Então, o subnível P, ele só comporta 6 elétrons, não ultrapassa de 6 elétrons. Então, você não, por exemplo, 2P7, isso não vai acontecer, você não pode ultrapassar, tá certo? O subnível D tem 10 elétrons e o subnível F, essa é a quantidade máxima de elétrons em cada subnível, tá bom? O áudio tá travando, pessoal? Será que é minha internet? Marjorie? Travou muito agora, mas acho que agora voltou ao normal. Tá Repete só muito? a parte a partir do P.
Pronto. Então, como eu estava falando, cada letrinha dessas aí, que a gente chama ela de subnível ou subcamada, eles também têm uma quantidade máxima de elétrons. Então, no caso aí do subnível P, a quantidade máxima são 6 elétrons. Não vai acontecer, você não pode, por exemplo, eu estou precisando de 7 elétrons e eu vou pular para o 3p6. Então, eu vou colocar logo 3p7. Não pode, isso é crime, viu? Não pode fazer isso. Então, o que é que vai acontecer? Você vai colocar o 3p6 e se precisar de mais algum, você vai para o próximo, você pega do próximo, tá certo? Vai acontecer dessa forma, tá bom? Jamais você vai ultrapassar a quantidade de elétrons aí em cada subnível, não pode, tem que ser só essa quantidade máxima aí, tá bom? E o que vai nos interessar mesmo na distribuição eletrônica é o númerozinho que está em cima, ou seja, a gente vai começar a somar, a gente vai pegando cada pedacinho desse aí de acordo com o diagrama, tá certo? E a gente vai somando até chegar ao número atômico, a quantidade do número atômico que eu tenho lá na questão. E aí, uma informação importante para a gente não errar na distribuição eletrônica. Vocês veem aí que no diagrama ele tem essas setinhas aí, né? Amarelinha, no próprio diagrama. Ou seja, ele tem uma sequência. Essa sequência do diagrama, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não prestar atenção, exatamente, Nathalie, essa aí é a numeração, certo? Dos subníveis. Quantidade máxima de elétrons em cada subnível. Então, como eu estava falando para vocês, se você não observar essas setazinhas aí, pessoal, vai acontecer de você errar na hora da distribuição. Por quê? Porque ela não acontece, a organização ela não acontece nem na vertical e nem na horizontal, ela acontece, no caso, na transversal aí. Então, veja bem, você tem o primeiro aí, um S2, eu tenho 2 elétrons já, então eu vou pegar esse primeiro aí, um S2. Aí eu passo para o segundo, quem é que vem depois? 2 S2. Então, quando eu sair aí da ponta da seta, eu já vou lá para o outro lado, tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Vejam bem, depois do 2S2, eu venho para o 2P6. Do 2P6, eu venho para o 3S2. Do 3S2, eu venho para o 3P6. Vejam, quando chega aí, ele não vai para o 3D10, e a gente acontece muito de fazer isso, certo? Então, aí já é um ponto da gente tomar muito cuidado. Então, depois do 3P6, ele vai para onde? Ele vai para o 4S2. Eu vou pegar 2 elétrons e não 10 elétrons. Então, tem que tomar esse cuidadozinho na hora da distribuição. Mas isso aí é só questão de prática mesmo, tá certo? Podemos passar para o próximo, porque aí nas questões a gente vai compreendendo direitinho, tá certo? Aí eu trouxe novamente aí para vocês reforçando, e eu trouxe um exemplo aí da distribuição eletrônica de um elemento químico para a gente poder entender, tá certo? Então, eu trouxe aí o manganês, certo? Ele tem o número atômico 25, então eu vou precisar de 25 eletrozinhos para poder fechar a configuração eletrônica aí do manganês, tá certo? Eu trouxe ali em cima reforçando que o número grande é o nível ou a camada, a letrinha aí ela representa o subnível ou a subcamada, e o númerozinho pequenininho, o expoente que vem lá em cima, é a quantidade de elétrons que eu preciso. Então, como é que ficaria aí a distribuição eletrônica do manganês? Um S2, que eu já tenho 2 elétrons, depois eu vou para o 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, e eu vou precisar, quando chega aí no 4S2, eu tenho 20 elétrons, certo? O próximo seria o 3D10, mas eu não vou colocar 3D10, porque eu só preciso de 5 elétrons aí para fechar os 25. Então, eu vou colocar a quantidade de elétrons que eu preciso, tá certo? Como eu falei para vocês, eu vou utilizar menos, eu não posso ultrapassar, de jeito nenhum eu não posso ultrapassar. Então, aí eu tenho a configuração eletrônica do manganês, tá certo? Tenho aí a quantidade de elétrons aí, que fechou 25, tá certo? E aí eu tenho mais 2 informações que eu também apresentei em 2 questões lá na atividade. Digamos que eu queira saber aí, pode colocar aí na configuração mesmo, acho. Digamos que aí eu quero do manganês mesmo, pode voltar ao slide. 2 perguntas. A primeira,
Se eu quiser descobrir qual é o último nível aí da configuração do manganês, quem seria o último nível? Quem é o último nível aí? O É o quê? 3. É o O- 3. É o 3 lá, tá aparecendo. Mas se eu for lá para o diagrama, se eu considerar o diagrama, o 3, ele é maior do que o 4. Não, ia Vejam ser que o nós 4. temos aí um 4. Vejam que aí nós temos um 4S2, não é isso? Não temos um 4S2? Então, o 4, a camada 4, de acordo com o diagrama, ela é mais externa do que a camada 3. Então, isso vai acontecer. Então, quando ele fala do último nível, ele está falando de acordo com o diagrama e não de acordo aí com a distribuição. Professora, mas como é que eu vou saber? Aí você pode, depois que você terminar aí a configuração, certo? Você pode organizar camada por camada. Então, nós temos quantas camadas aí? Nós temos 4 camadas. Nós temos a camada 1, a camada 2 aí, que tem o S e o P, a camada 3, que tem o S, o P e o D, e a camada 4, que tem só o S, certo? Então, nós temos 4 camadas aí. Essa informação é importante porque a gente pode confundir. A questão, ela pode perguntar qual é o último nível e a gente achar que é o últimozinho aí que apareceu, mas não é. Outra informação e outra pergunta que eu coloquei também na atividade. Se a questão ela quiser saber quantos elétrons tem em cada camada, aí você pode organizar da forma como eu falei, organize direitinho. Os que tem um ele sempre vai vir sozinho. Os que tem 2, se aparecer o S e o P, coloca os 2. O 3, S, P e D, se vier o F também. E o 4, os que vierem, as letrinhas que vierem com o 4. Depois você vai somar aí a quantidade de elétrons que tem em cada camada. Aí, assim, eu vou descobrir a quantidade de elétrons em cada camada. Nesse caso aí, eu tenho quantos elétrons na camada 1? 2 elétrons. Quantos elétrons eu tenho na camada 2? 8 elétrons. Por quê? Porque é o 2 aí, do 2S2, mais os 6 elétrons aí de 2P6. Então, eu tenho 8 elétrons na camada 2. Na camada 3, eu também vou somar a quantidade. E na 13. camada 4, só tem 13. E na camada 4, eu tenho 4S2, então eu vou ter só 2 elétrons, tá certo? Funciona dessa forma. É bem tranquilo, pessoal. E depois que a gente aprende, a gente diz, é só isso aqui. É bem tranquilo. Tá certo? Podemos ir para as questões, para a gente poder fixar melhor o conteúdo. Vamos lá, para as questões, bem rapidinho. Como a aula está sendo gravada, e aí depois vocês podem voltar novamente, tá certo? Então, vamos lá aqui para as questões. Eu trouxe as questões da atividade mesmo para ficar melhor, tá certo? A sequência, ela também varia de acordo com os elétrons. Não entendi. Fala aí no microfone. Para eu poder É entender aí que essa sequência. é porque eu queria saber se fosse assim, ó, se tivesse 10 elétrons em um e 2 no outro, o 2 poderia ir na frente do 10 ou tinha que estar antes? Tem que ter a sequência, tem que obedecer a sequência do diagrama. Sempre tem que ser a sequência do diagrama, certo? E a E também sequência também, eu pode falar. reparei que, por isso que aquele 2 que estava na outra, ele estava antes do 3. Porque o 3 ele estava só com 2, só que o 3 tinha 3 numerações, se eu não me engano, que é o nome. Só que a soma do Isso. 3 ia dar 13, se eu não me engano, e a do 2 ia dar menos Isso. depois. Mas aí é como eu falei, o nível, ele pode vir uma numeração menos, ele pode comportar uma quantidade menor de elétrons, como, por exemplo, teve um colega que perguntou, na camada eu posso ter uma quantidade maior do que a que está determinando? Não, não pode, ele vai vir menos, ele pode vir menos, mas ultrapassar ele nunca vai ultrapassar, tá certo? Tá ok? Então, vamos lá aqui para a questão. A primeira questão, eu não vou abordar muito aí o enunciado, certo? Ele está falando aí sobre o titânio, o elemento titânio, que tem a numeração aí, o número atômico 22. E ele é usado aí em implantes dentários, certo?
A questão, ela quer saber aí qual é a configuração do titânio. Essa aí tá bem fácil, né? O que é que a gente vai fazer aí nessa questão, pessoal? Só vamos somar, né? A gente vai só pegar os números aí que estão aí, o expoentezinho, e a gente vai somar. O item A dá quantos elétrons aí? Vamos lá, participar aí bem rapidinho. Quantos elétrons aí eu tenho no item A? 15? Seria o item correto? Não. Tem 15, então já não é, descarta. O item B tem quantos elétrons? Eu preciso de 22, né? Quantos elétrons? 17. Também não. 17, descarta o item B. Item C, quantos elétrons? 12 mais 6 vai dar 18, 20. Ainda não. 20 Deu ainda 20, não, certo? O item D, 10, 22 12, já. 18. 22 o item D. Opa, o item D já pode ser a nossa correta, não pode? Exatamente. Pode? Vamos para o Isso. item E, para ver se dá 22 também. Se 6 não com der 6. 22, o item D é o item correto. Mais 10, 22. 22 mais 6 vai dar 28. 28 mais 4 vai dar 32. 33, 4, 5. Vai dar 36. 36. Então, por esse cálculo aí, nenhum número, nenhuma alternativa, ela se repetiu com 22, então o item correto é o item D. Mas vejam bem, eu não vou apresentar a configuração, pode passar, Magília, porque essa questão aí, ela já está bem prática, certo? Pode passar, pode passando, para ganhar tempo. Pode passando que eu vou explicando. Então, assim, pessoal, o que poderia acontecer, certo? Se viesse repetido, por exemplo, o item A e o item D deu igual a 22. Professor, e agora, qual é o correto? Aí você teria que ver o quê? Você teria que ver a ordem da configuração, porque alguma dessa partezinha aí, ela poderia estar trocada. Por exemplo, ele poderia ter trocado 4S2 com 3D2, ele poderia ter trocado esses dois aí. E de acordo com a configuração, o 4S2 ele vem primeiro do que o 3D, certo? Então tem que tomar muito cuidado nisso aí, porque a questão ela pode trazer os dois valores, mas ela pode mudar nessa hora aí, ela pode mudar alguma das partes, tá certo? Ok? Pode passar para a próxima questão. Agora nós vamos aí para a próxima questão, pessoal. Ele quer saber aí quantos elétrons eu tenho no último nível aí da configuração do ouro, que ele é 79, tá certo? Então, uma dica, certo? O S vem antes do D. Antes do S, ele vem antes do P. É S, P, D, F. A sequência é essa, certo? S, P, D e F. Nessas letrinhas aí também tem que tomar muito cuidado para não trocar a sequência, tá certo? Então, vejam bem. Uma dica, pessoal. Se eu tenho um número atômico menor do que 79, a configuração dele vai ser igual até chegar ao 79. Por exemplo, eu tenho um número atômico com configuração 75. Então, a configuração dele vai ser daquele jeito ali, vai ser igual deles dois até chegar ao 75. Para chegar em 79, eu não preciso só de mais 4 elétrons. Então, eu vou ver aonde foi que parou e eu acrescento mais 4 elétrons, tá certo? Isso para poder facilitar a nossa distribuição mais Marcinha, rápida, tá certo? Marcinha, tá ouvindo? Oi? Tem um aluno tentando fazer uma pergunta, mas eu acho que travou o áudio. Oi? Tô ouvindo. Oi, Sam? Oi. Estão me ouvindo? Oi? Márcia, desculpa, Não, acho que não. pode prosseguir. Ai, É porque a sala espelhada tá vindo o áudio para cá. Mas pode continuar, Márcia. Sam? Marjorie? Oi, Marcinha, pode continuar. Foi só Consegue me ouvir? Então, sim. Oi.
Marjorie e Marcinha, só enquanto a Marcinha retoma aí, avisar os alunos que estão escrevendo no chat que precisam sair, fiquem atentos ao horário da aula, certo? Os professores enviam a frequência no final. Não registrou a frequência, não tem como a gente abrir a frequência novamente, porque ela fecha com um prazo determinado. Certo? É apenas uma aula por dia, então você se organiza, coloca o celular para carregar, para poder assistir a aula toda, tá bom? São 3 disciplinas, e aí a gente tem esse momento para tirar as nossas dúvidas, tá? Então, qualquer justificativa, você tem que aguardar aqui o final da aula, assistir toda até o final, para depois registrar a sua frequência, tá bom? Aí, Marcinha, você está conseguindo retomar? Eu acho que ela não entrou ainda. Marcinha? Estão ouvindo? Voltei. Pronto. Sim, Eu acho que foi a internet aqui. Essa internet aqui frescando. Pronto? O aluno conseguiu fazer a pergunta? Não, acho que foi só um cruzamento aqui de áudio, que a Samanta está espelhando a sala. Mas deu certo, pode então continuar. Pronto. Qual seria a pergunta? Teria a pergunta? Não. Pode continuar, Marcinha. Então pronto, então vamos lá. Então, como eu havia explicado para vocês, a gente ficar atento a essa questão de quando o número ele é menor, você já tem a configuração daquele número que é menor, e a questão me ofereceu um número maior, eu vou usar a mesma configuração e depois eu vou só acrescentar o finalzinho, certo? Então, vamos aí para a configuração aí do ouro, certo? Então, pode passar aí, Marjorie, vamos fazer a configuração. Acho que alguns alunos ficaram em dúvida aí, tá certo? Então, eu vou fazer logo a configuração aí rapidinho com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Um S2, pode colocando aí, Marjorie, que vai subindo, certo? Eu preciso de 79, né? Então, um S2, o próximo, 2S2. Depois do 2S2, 2P6. Depois 3S2. Depois 3P6. Aí, ele vai para o 4S2, certo? 4S2 agora. 3D10, 4P6, eu vou seguindo aí as setinhas, ó. Depois, 5S2, depois, 4D10, certo? Depois, eu vou ter aí 5P6, 6S2, essa configuração é grande porque o número é grande, certo? Depois, 4F14, aí vejam só. Quando chega aí no 4F14, eu já tenho quase todos os elétrons, certo? Eu só vou precisar de mais 9 elétrons, tá bom? Quando chega aí no 4F14, eu tenho 70 elétrons, certo? É fechado 70 elétrons. Então, como eu preciso só de mais 9 e o 4D10, no caso, o subnível D, ele tem 10 elétrons, então eu vou precisar só de 9 elétrons aí para fechar a configuração. Então, por isso que vai ficar 5D9, tá certo? Então, como é que fica a configuração? Pode passar, Marjorie. Então, aí eu tenho a configuração aí do ouro, certo? Aí, o que é que a questão quer saber lá? Ela quer saber quantos elétrons eu tenho no último nível, certo? Então, eu vou observar o último nível de acordo com o quê? Com a numeração. Então, qual foi o último nível aí que eu consegui usar aí do diagrama? O nível 6, né? 6S2. Então, eu tenho 2 elétrons aí no último nível, tá certo? Se por acaso ele tivesse atingido aí também o 6P alguma coisa, aí eu teria que somar. Se fosse algum elemento que fosse maior, né? Aí eu teria que somar. Mas no caso aí é só 2 elétrons, tá certo? Então, o item correto aí para essa questão aí, o item é 2 elétronzinhos, certo? Vai no sentido da seta, tem que seguir a seta. Se não seguir a seta, pessoal, vai errar. Aí você vai se aperrear, você vai ficar alvoroçado, e aí você não vai mais querer aprender, e eu digo para vocês que é muito legal aprender, tá? Tem que aprender, dá tudo certo. É só não se aperrear, faz devagarzinho, vai fazendo direitinho. E sempre olhar o diagrama, fica olhando para o diagrama e vai seguindo as setas. Eu aconselho usar um diagrama que tenha as setas, porque tem alguns diagramas que você procura na internet, ele não vem com as setas, tá certo? Para finalizar aí, vamos para a questão 3.
Na questão 3, ele quer saber aí quantos elétrons eu tenho em cada nível ou em cada camada da configuração do chumbo, certo? O chumbo, ele tem o número atômico 82. A gente já fez a configuração do ouro na questão anterior e a configuração dele é do número 79, certo? E agora a gente vai usar o número maior, 82. Então, é como eu disse para vocês, a gente vai pegar a mesma configuração agora. O que é que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar só mais 3 elétrons, tá certo? Eu fiz a configuração de 79 e agora eu vou acrescentar mais 3 elétrons para fechar o 82. Pode passar aí, Marjorie. Então, vejam bem, pessoal. Eu disse para vocês que no F14 eu fecho 70, né? Eu fecho 70 elétrons. Então, pode fazer aí até o F14. Fazendo até o F14, eu já tenho 70, certo? Aí, 70 mais 10, certo? Que é o 5D10, tá bom? Tem o 5D10. Então, eu vou fechar agora aí 80, certo? Fechei 80. Se eu fechei 80, eu tenho o próximo agora, que é 6P6. Eu só preciso de mais 2 elétrons, né? Então, desses 6 elétrons aí que eu tenho agora, eu só vou usar 2 e eu vou fechar a configuração com 6P2, tá certo? Aí eu vou ter 83 elétrons. Quando eu fizer a soma totalzinha aí, eu vou ter 83 elétrons. E aí fiz a configuração, coloca aí a configuração, Marjorie. Fiz a configuração, pronto. A questão, ela quer saber quantos elétrons eu tenho em cada camada. Do jeito que está aí, a gente percebe que tem um 4 no meio de 2, 5, tá tudo aí meio que não está organizadinho, né? Então, qual é a dica que eu dou agora, certo? Após realizar essa configuração, aí você vai ter o direito de organizar, tá certo? Por quê? Porque a questão, ela está pedindo quantos elétrons em cada camada. Então, agora você pode organizar. Mas se por acaso a questão ela estivesse pedindo a configuraçãozinha mesmo, é do jeitinho aí que você fez. Não pode mudar. Mas como a gente vai agora calcular a quantidade de elétrons em cada camada, aí eu posso agora organizar cada camada perto uma da outra, tá certo? Aí pode passar aí, Marjorie. Pronto. Após realizar a distribuição, certo? A gente vai organizar aí, certo? Cada camada, uma perto da outra, tá certo? Então, eu organizei aí a camada 1, tá certo? A camada 1 tá aí, que é ela sozinha, 1s2. Depois, eu organizei os dois, tudo um pertinho do outro. Depois, as camadas 3 aí, tudo pertinho do outro. Camada 5, camada 4, camada 5 e camada 6, que nós temos aí 6 camadas, tá certo? Se por acaso você não quiser utilizar aí essa partezinha aí que eu utilizei, observem aí que no diagrama ele tá cinzazinho, né? Então, essa partezinha que tá cinza aí, eu também já posso calcular a partir daí, tá certo? Pode passar o próximo aí, Marjorie. Pronto. Agora a gente vai somar quantos elétrons a gente tem em cada camada. Na camada 1 eu tenho quantos elétrons? Só 2 elétrons, tá certo? Na camada 2 eu tenho 2 elétrons mais 6 elétrons. Então, eu vou ter um total de 8 elétrons. Na camada 3 aí, eu tenho ela toda completa. Então, eu sei que a camada 3, quando ela está toda completa, ela tem 18 elétrons. A camada 4, eu também tenho ela toda completa. Eu consegui pegar ela toda completa. Então, eu tenho um total de 32 elétrons. Já na camada 5, ela não veio completa, ó. Eu não consegui pegar ela completa. Isso é normal, certo? Então, aí na camada 5, eu consegui pegar 18 elétrons nessa configuração aí. E na camada 6, eu consegui pegar 4 elétrons, 2 e 2. Então, a ordem aí, a quantidade de elétrons que eu tenho em cada camada aí, é essa sequência aí. 2, 8, 18, 32, 18 e 4. Essa sequência aí, ela corresponde à alternativa D, tá certo? Que é a alternativa correta, tá bom?
Aí nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Para a gente poder não atrapalhar a explicação de biologia, eu queria combinar com vocês, certo? Das dúvidas que vocês tiveram com relação a essa explicação de diagrama, eu sei que realmente fica bem confuso, tá bom? Mas eu queria pedir a vocês para vocês darem uma olhadinha de novo na aula, certo? Depois que ela for postada para vocês. Caso persista realmente muitas dúvidas, podem me procurar, tá certo? Vocês têm total liberdade de poder me perguntar no privado e eu poder explicar direitinho para vocês, tá certo? Não precisa se preocupar, pode ser a dúvida mais simples que você achar. Você pode me perguntar que eu vou estar explicando para você com todo prazer, tá certo? Combinado assim? Mas aí, se vocês puderem olhar o vídeo novamente e irem anotando no caderno direitinho, vai ajudar bastante, tá certo? No mais, muito obrigada e eu deixo vocês agora com biologia, tá bom? Marjorie? Tô só abrindo aqui, Caio. Ah, tá. Porque tu saiu aqui da tela, pensei que tinha caído. Ei, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade aí nossa aula, nossos estudos. Enquanto apresenta aí, eu vou já iniciando para a gente ganhando tempo. Nossa aula hoje, a gente vai falar sobre transporte através de membranas. Na aula passada, a gente viu membrana plasmática, é isso? E a gente viu que as membranas, ela tem características específicas, né? Uma célula, para ser considerada célula, ela tem que ser composta por uma membrana que delimita o que está dentro e o que está fora da célula. Precisa ter uma indústria metabólica, e um centro de processamento de informações, que seria o DNA. Mas lá embaixo, viu, Magda? No slide 11. No slide 11, Magda. Professora Luísa disse que o slide não está aparecendo, tem que fixar, certo? No caso, a Luísa tem que fixar para ele Não, aparecer mas aí na eu tua acho que não tela, estava certo? aparecendo mesmo ainda não, na hora que ela falou. E agora, tá aparecendo? Estava aparecendo para mim. Pronto. Pronto, agora deu certo. Pronto. Aí, tiver alguma pergunta no chat, vocês me avisam, tá? Porque eu tô no celular, ele tá dentro de uma caixa e eu não tô enxergando direito. Então, vamos lá. Pode passar, Magda. A gente viu que as funções da membrana, né, uma das principais é controlar a entrada e a saída de substâncias, né? O que está fora pode entrar dentro da célula e o que pode sair, o que está dentro da célula pode sair para o meio externo. E essa característica de entrada e saída, né, é devido à permeabilidade. Ela tem essa capacidade de deixar entrar e sair, mas nem tudo entra e nem tudo sai, né? Por isso que é uma permeabilidade seletiva, que é uma das características da membrana plasmática. Pode passar, Márcio. Aí eu trouxe aí, né, um exemplo de uma membrana para a gente relembrar como é. A gente tem aí a bicamada fosfolipídica, é uma camada que fica para o lado externo, aí no caso a parte de cima é o meio externo, onde tem a X, e a parte de baixo seria o meio interno, aquilo que está dentro da célula. A gente consegue observar aí a bicamada fosfolipídica, e entre essas bicamadas fosfolipídicas, a gente tem aí proteínas, que estão entre esses fosfolipídios, tá? Temos proteínas que, né, transpassam do meio externo para o meio interno e outras periféricas, tá bom? E essas proteínas, elas vão ter um papel importante nesse transporte de substâncias. Pode passar, Márcio. Pode passar para o outro logo.
Esse transporte de substâncias, né, ele pode ser caracterizado por dois tipos, né, o transporte passivo e o transporte ativo. O que seria o transporte passivo? Aquele que não necessita de energia, aquele que não vai consumir energia, ele não precisa de energia para acontecer, para passar do meio externo para o meio interno, ou ao contrário, né, do meio interno para o meio externo. Ele não necessita de energia. No caso, a moeda de troca, a moeda energética, quando a gente fala em células, principalmente em nível celular, a principal moeda que a gente vai ouvir falar muito é o ATP, né, que é a adenosina trifosfato, tá? É uma das moléculas que é bastante utilizada para fornecer energia para algumas reações acontecerem. Então, nós temos o passivo, que não precisa, né, e esse transporte passivo, ele pode ser dividido, né, em difusão, tá? A difusão ela pode ser simples ou facilitada. O que seria a difusão simples? Ela não precisa de um meio para facilitar, né? Ela passa entre ali a camada fosfolipídica, ela passa ali tranquilamente, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? Que é o gradiente de concentração, a gente fala, tá? O meio mais concentrado, ele vai passar sem gasto de energia. E a difusão facilitada, também, ela passa por entre a membrana, mas só que, como o próprio nome já diz, facilitada, né? Alguém facilita. E quem é que facilita essa passagem por difusão? Seriam aquelas proteínas lá que estão entre os fosfolipídios, tá? Entre a bicamada lá fosfolipídica. Elas facilitam esse processo. Tá? Na difusão não há o gasto de energia, tá bom? E o que seria a osmose? A mesma coisa, tá? Passagem entre a camada fosfolipídica, tá? Sem gasto de energia. A diferença de difusão para osmose, né? Nesse transporte. A difusão seria as partículas do soluto, tá? E a osmose seria passagem de solvente, né? Soluto seriam basicamente íons ou sais, e osmose seria no meio celular, que a gente usa muito, o principal solvente, que é o solvente universal, seria a água, ok? Temos também o transporte ativo. O transporte ativo, né? Esse sim, ele precisa de energia para acontecer. Ele vai contra o gradiente de concentração. Fazendo assim uma analogia, né? Vamos supor que o transporte passivo, eu tenho lá uma moléculazinha, eu estou em cima de uma montanha e eu quero jogar ele para dentro da célula. Então eu faço só jogar, só empurrar, que ele vai passar e vai cair para dentro da célula, sem gasto de energia. Vou só empurrar para ela poder descer. O transporte ativo seria ao contrário. Eu estar dentro ou fora, mas eu tinha que botar essa partícula em cima da montanha, de novo. Então, eu preciso, né, de uma energia, tá bom? Então, o processo passivo não gasta energia e o processo ativo faz o uso de energia, tá bom? Que essa energia é o ATP. Uma das mais conhecidas e mais faladas, né, em questões é a bomba de sódio e potássio. E tem também o transporte através da membrana, né, por vesículas. Tá? Temos a endocitose, endo para dentro e exocitose para fora. Tá? Endocitose, nós temos a fagocitose e a pinocitose. O que diferencia fagocitose de pinocitose? Fagocitose seria a endocitose de partículas, né, digamos assim, maiores, partículas sólidas, e a pinocitose seriam partículas menores, ou partículas já, digamos, quase que líquidas, ou até mesmo líquidas, tá bom? Fagocitose, partículas maiores, e pinocitose, partículas pequenas. Exocitose, né? Para fora da célula. Tá dentro da célula, eu vou botar para fora. Exocitose. Nós temos a secreção
e temos a excreção, tá? Essa aqui, mais na frente, eu coloquei uma imagem para a gente explicar melhor. Pode passar, Márcio. Aí aqui seria um esqueminha desses processos, tá bom? A gente tem aqui, né, o lado maior concentração, a membrana, né, que através da membrana gera um gradiente de concentração, o que está mais concentrado acima da membrana e o que está mais concentrado, menos concentrado abaixo da membrana. Aí nós temos o transporte passivo, lembrando que é sem gasto de energia. Nós temos a difusão simples, tá? Porque você tem lá uma partículazinha, ela simplesmente passa ali pelos fosfolipídios, pela camada fosfolipídica, e atravessa ela, e ela sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá bom? Nós temos aqui no meio a difusão simples, de partículas hidrofílicas com tamanho compatível com o diâmetro do polo, tá? Aqui tem assistência de uma proteína, tá bom? Não é uma proteína específica, mas ela precisa dessa proteína, ela já não passa mais por entre a camada fosfolipídica, ela passa por dentro de uma proteína, tá bom? E nós temos a difusão facilitada, que essa sim, ela precisa ter, né, uma proteína específica que ela vai facilitar essa entrada dentro do meio interno, tá? Vai sair do mais concentrado para o menos concentrado através de uma proteína, tá bom? Lembrando que o transporte passivo, ele não gasta energia, ele vai pelo diferencial de concentração, tá bom? Vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Lembrando da montanha, né? Ela vai montanha abaixo. Já no transporte ativo, que é esse último exemplo aqui, né? Ela precisa de uma molécula de energia, porque a gente tem uma substância que a gente vai ter que jogar ladeira acima, tá? A gente vai contra o gradiente de concentração. A gente vai do menor concentração para maior concentração. Então, eu preciso de energia para poder fazer esse processo, tá bom? Transporte ativo com gasto de energia. A molécula energética é o ATP, tá? Adenosina trifosfato. Pode passar, Márcio. Aí aqui é um esqueminha de difusão, tá? A gente tem uma célulazinha aqui, onde, né, a gente vê que o meio interno tem muito CO2, que seria essa moléculazinha branca, e essa moléculazinha seria a molécula vermelha, tá? Então, por difusão, né, que elas passam do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, então, o meio interno, ele tem mais, né, partículas de CO2, e o meio externo, ele tem mais partículas de O2. Então, por difusão, o que vai acontecer? A molécula de O2, como ela está em excesso no meio externo, fora da célula, ela vai passar para dentro da célula, tá? O meio mais concentrado vai para o meio menos concentrado. E da mesma forma, né, interno, ela vai do meio mais concentrado, do CO2, para o meio menos concentrado, tá bom? Então, isso seria sem o gasto de energia. Pode passar, Márcio. E aqui um exemplo de difusão facilitada, né, por proteína, né? Uma proteína facilita essa difusão. A gente tem aqui a bicamada, né? Tem uma molécula aqui de soluto. Essa molécula de soluto, ela se liga a essa proteína, e a proteína, ela facilita esse transporte, né? Ela joga do meio externo para o meio interno, tá bom? E esse também, a difusão facilitada, ela não usa energia. Pode passar, Márcio. E a osmose, pode passar isso aí também, Márcio. A osmose, o que seria a osmose? Né? A diferença da difusão para a osmose, né? A gente falou de fusão, moléculas, tá? De soluto, tá? E a osmose seria moléculas de solvente, né?
que seria o nosso solvente, que a gente usa, né, bastante utilizado na biologia, o nosso solvente universal, seria a água, tá bom? E na membrana, né, tem uma proteína específica, que é chamada de aquaporina, que ela auxilia também nesse transporte de osmose, tá? Ela passa tanto por entre as membranas, como também ela passa por essa proteína chamada de aquaporina, tá? Aí aqui de novo, mais um esqueminha, tá bom? Na primeira aqui, ó, nós temos a difusão simples, passa do meio mais concentrado, passa por entre as membranas, para o interior, que é o meio menos concentrado, tá? Sem gasto de energia, só utilizando o gradiente de concentração. No item B, tem a difusão facilitada, né? Uma proteína facilita essa passagem, tá? Vendo que são moléculas de soluto, tá bom? Então, ela faz bem parecida com a difusão, tá? A diferença é que ela usa, a difusão facilitada, usa uma proteína para fazer esse transporte, tá bom? E aqui a gente tem a osmose, né? Que também é o processo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Mas só que seria o solvente, né? Na difusão, seria partículas do soluto, e aqui na osmose seria solvente, tá bom? Pode passar, Marjorie. E na osmose, tá? Quando a gente mergulha uma célula numa solução isotônica, né? O que quer dizer uma solução isotônica? É que a concentração de solutos e solventes, tanto no meio externo como no meio externo, eles estão praticamente em equilíbrio, tá? Então, não vai haver muita alteração no meio intracelular, tá bom? Ela vai perder ou vai ganhar, mas ali sempre em equilíbrio para manter a célula, né, no padrão perfeito, sem receber muita água, sem perder muita água. Então, a gente tem uma solução, digamos, ideal, uma solução isotônica. Aqui no meio, a gente tem, né, a célula está mergulhada numa solução hipotônica, tá? Lembrando que essa célula aqui, né, é uma célula procarionte, tá? Como é que a gente sabe que é procarionte? Porque ela é composta de, além da membrana, ela tem uma parede celular, tá bom? Que a parede celular é uma característica das células procariontes, mas também se encontra nas células vegetais, tá? Só que a célula vegetal, né, tem uma morfologia diferente dessa daqui. Aqui é claramente uma célula bacteriana, uma célula procarionte. E aqui no meio, uma solução hipotônica, né? As concentrações já são diferentes, tá? O meio interno, ele tem mais soluto do que solvente, né? O soluto está bastante concentrado dentro, tem mais concentração de solutos dentro do que no meio externo, tá? Então, o que vai acontecer? Para tentar manter o equilíbrio, por osmose, o solvente vai entrar dentro da célula para tentar equilibrar essa concentração, tá bom? Então, no meio hipotônico, dependendo da concentração, se não for feito o equilíbrio, se a célula não trabalhar rápido para manter, né, controlar essa entrada de solvente, se a membrana ela não for resistente, né, tiver com alguma deficiência, ou então realmente entrar muito soluto, né, ela pode romper, tá bom? Acontece uma lise e a célula praticamente ela morre, tá bom? Ela vai morrer. Se ela não morrer na hora, ela vai morrer com um pedacinho, tá bom? E nós temos também o exemplo de solução hipertônica, né? O que seria uma solução hipertônica? O meio externo, tá muito mais concentrado de solutos do que o meio interno, né? Então, o que vai acontecer? Para tentar manter o equilíbrio, né, a solvente que está no meio interno, ele vai sair, tá, para o meio externo, para tentar equilibrar essa diferença, para tentar minimizar aqui esse efeito de concentrações, tá? Ele vai tentar manter o equilíbrio, então ele vai perder solvente, tá? E essa célula vai ficar túrgida, vai ficar murcha, túrgida na hipotônica. Aqui ela vai ficar murcha, tá?
e vai acontecer um processo chamado plasmólise, que é a perca de água do meio intracelular, e ela acaba, né, a membrana plasmática, ela encolhe, digamos assim, né? Ela diminui. Tem um experimento que a gente consegue ver, se daqui para o final do ano a gente voltar, a gente vai fazer uma observação disso aqui bem legalzinho, tá bom? Pode passar, Márcio. Aqui no processo ativo, né, que o principal lá que a gente falou é a bomba de sódio potássio. É bem parecida com a difusão facilitada, né, mas só que ela vai contra o gradiente de concentração e ela usa uma molécula energética para poder fazer esse processo, tá bom? Então, ela vai lá, tem uma proteína específica que ela joga do meio interno para fora, contra o gradiente de concentração, e para fazer esse processo, para tirar, né, essa partícula da parte de baixo e botar em cima da montanha novamente, ela precisa de energia. Então, isso seria o processo de transporte ativo. Pode passar, Márcio. Vamos correr. E a gente tem, né, o processo por vesículas. Tem endocitose, endo para dentro, tá bom? Então, a gente tem aqui a membrana, né? Ela cria aqui uma invaginação, ela vai para dentro e forma uma vesícula, tá? E essa vesícula, ela faz esse transporte, né, para fora, de dentro para fora, tá bom? Temos a fagocitose, né, que são partículas maiores, partículas sólidas, e a pinocitose, que são partículas menores. Pode passar, Márcio. E aqui a exocitose, né? Exo, jogar para fora, tá bom? Então, vem lá a vesículazinha, ela encosta na membrana, então ela começa a se juntar com essa membrana e ela acaba jogando, né, essas partículas para fora, do meio interno para o meio externo, tá? Nós temos a secreção e a excreção, né? A secreção seria... A excreção seria, né, restos metabólicos que estão ali prejudicando a célula, tá? O meio interno está ali deixando tóxico, então ele gera excretas, e esses excretas têm que ser colocados para o meio externo celular. E a secreção seria um exemplo, né? Alguma substância que essa célula produz, um hormônio, alguma outra coisa, então ele precisa levar essa secreção, aquele secretor, para alguma outra célula, para algum outro ponto do corpo. Então, ele vai através de vesículas, tá bom? Ele se funde à membrana e consegue sair, também pode ser por membranas, ou então ele pode simplesmente jogar aqui na corrente sanguínea, e a corrente sanguínea vai fazer o trabalho de levar essa secreção. Pode passar, Márcio. Aí aqui é só um exemplo para mostrar para vocês que aqui é uma célula, tá? E todos esses processos acontecem simultaneamente, tá bom? Não é, vai acontecer primeiro um, para depois acontecer o outro, não. Eles estão acontecendo ali a todo instante, e em toda a membrana pode ter ali, tá acontecendo todos esses processos. Pode passar, Márcio. E a gente pode finalizar aqui, né, para não ficar muito extenso. Aqui são as atividades. Eu posso fazer um videozinho, então a gente comenta lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Vamos encerrar por aqui. Dúvidas, sugestões, pode chamar lá no Zap. E a atividade a gente corrige ela, eu posso fazer um videozinho e colocar para vocês lá no grupo, tá bom?